Bem-vindos ao Observatório do Agro. Hoje o nosso papo é um alerta. E um alerta dos grandes, viu? Para o produtor rural. Um alerta bem sério, né? Muito sério. A gente vai mergulhar numa análise afiadíssima do Leandro Amaral, lá do escritório Amaral e Melo Advogados. O assunto, olha, parece uma boa notícia, mas pode virar um pesadelo. Exato. É que o Conselho Monetário Nacional, o CMN, ele adiou a vigência de umas regras ambientais novas para o crédito rural. Isso. E aí muita gente respirou aliviada. Mas o Leandro Amaral chama isso de forma muito precisa de armadilha do adiamento. Porque à primeira vista parece um fôlego, né? Um tempo a mais para se organizar. Mas quando a gente olha os detalhes da resolução, a história é bem diferente. O que parecia ser um alívio, na verdade, é um ultimato. E com prazo curtíssimo. E é justamente essa pegadinha que a gente precisa entender hoje. A nossa missão aqui no Observatório do Agro é essa: destrinchar o que essa resolução, a de número 5268, realmente significa. O que muda, quem vai ser pego no contrapé e, claro, O que fazer para não ter o crédito bloqueado? bem na hora de preparar a safra, que é o pior momento. E o tempo tá correndo, viu? A análise do Leandro Amaral é um verdadeiro chamado à ação, porque as consequências de não agir agora são enormes. Então, vamos direto ao ponto. Por que um adiamento, que soa como algo bom, virou esse ultimato, como diz o artigo? Qual é a mágica, ou melhor, a tragédia por trás da data? A chave de tudo é a data, 1º de abril de 2026. Essa é a nova data de vigência para as travas automáticas de crédito. Peraí, 1º de abril de 2026. Nós estamos gravando hoje, 13 de janeiro de 2026. Isso dá menos de 90 dias. Menos de 90 dias. Não é um prazo para o final do ano. É para ontem. A urgência é total. Total. E esse prazo vale para os médios e grandes produtores, ou seja, qualquer imóvel com mais de 4 módulos fiscais. A maioria, então. Sim, e por isso a citação do artigo do Leandro Amaral é tão forte. O adiamento não foi férias, foi um ultimato. O que mudou foi a lógica da fiscalização. Como assim? Antes, um fiscal precisava ir a campo, constatar um problema, lavrar um auto de infração, embargar a área. Era um processo físico que levava tempo. Um processo que tinha uma interação humana, né? Uma chance de conversar, de explicar. Exato. Agora esquece tudo. O bloqueio do crédito será remoto, digital e automático. O sistema vai cruzar dados e se encontrar uma inconsistência, a trava é imediata. E essa mudança de lógica nos leva a um dos pontos mais, impactantes do artigo. Que é do gerente, né? Exato. A ideia de que a figura do gerente de banco, aquela pessoa com quem o produtor tem uma relação de anos de confiança, perdeu o poder. O artigo diz que o novo gerente é um satélite. Isso é pesado. É uma analogia perfeita. A frase exata é: o gerente agora é um satélite e ele não te ouve. O que está por trás disso é um sistema do governo chamado PRODES. Ah, o PRODES, que monitora o desmatamento. Esse mesmo. Ele monitora via satélite. Agora, o sistema do banco, que libera o crédito rural, vai estar conectado diretamente a ele. E como esse gerente que não ouve vai funcionar na prática? Olha, é um cruzamento de dados frio e implacável. O sistema do banco vai pegar o mapa da propriedade, o polígono do Cadastro Ambiental Rural, o CAR, e sobrepor com as imagens de satélite do PRODES. E aí? Se o algoritmo do PRODES identificar qualquer supressão de vegetação nativa que tenha acontecido depois de 31 de julho de 2019, ele dispara um alerta vermelho. E esse alerta vermelho trava o crédito na hora, sem conversa. Na hora. E aqui vem um ponto mais crítico. O bloqueio é sistêmico. Não é uma decisão que o gerente da agência local pode reverter. Mas não é possível. Ele pode até ser seu amigo, conhecer sua família há gerações, mas ele não terá autonomia para liberar o financiamento se o computador disser não. A decisão é automatizada. Mas espere um pouco. Isso não parece um exagero. O meu gerente me conhece e conhece minha história. Ele não vai simplesmente me cortar o crédito por causa de um alerta de computador, vai? Certamente existe bom senso nesse processo. Essa é a armadilha mental em que muitos podem cair. O bom senso, a relação de confiança, tudo isso fica em segundo plano. Sério? A nova regra é uma determinação do Banco Central e os bancos são obrigados a segui-la à risca.
Se o sistema aponta o impedimento, o gerente fica de mãos atadas. Liberar um crédito nessas condições pode gerar uma responsabilidade enorme para ele e para o banco. Entendi. O risco é muito alto. Exato. A era do jeitinho ou da conversa ao pé de ouvido para resolver esse tipo de pendência acabou. E se o produtor fez tudo certo? Se ele tinha licença, autorização de supressão de vegetação ASV, para abrir aquela área? O satélite sabe disso? Aí está o perigo que o artigo aponta. O satélite é burro nesse sentido. Ele não faz essa distinção. Ele vê uma mancha no mapa que mudou de cor e classifica como supressão de vegetação. Ponto. Ele não sabe se foi autorizado ou se foi ilegal. Não sabe. E tem mais, né? O quê? O satélite não diferencia uma limpeza de pastagem, a famosa juquira, de uma abertura de área nova, um desmatamento de fato. Nossa, isso é um problema gigante. Porque a juquira é uma prática de manejo, é necessária. Exatamente. O pasto suja, o produtor precisa limpar para manter a produtividade. Então, o produtor que está fazendo tudo certo pode ser penalizado por um sistema que interpreta o manejo do pasto como um crime ambiental. A resposta, infelizmente, é sim. Que loucura. Para o sistema, como diz o texto do Leandro Amaral, a mancha no mapa é motivo de bloqueio. Ponto final. Isso é assustador. Vamos desenhar um cenário aqui. Pensa no seu José, um produtor que limpou uma área de pasto em 2020. Ok. Ele tinha autorização, mas guardou o papel numa gaveta qualquer. Em março de 2026, ele vai ao banco, super confiante, para pegar o custeio da soja. O gerente, que o conhece há 30 anos, olha para a tela e diz: "Seu José, sinto muito, mas o sistema aqui acendeu uma luz vermelha. Não posso fazer nada." O desespero começa aí. E esse cenário é perfeitamente plausível. E o que isso mostra? Ilustra a inversão completa do ônus da prova. Antes, o Estado tinha que provar que o seu José estava errado. Agora, o seu José, pego de surpresa, é quem tem que provar que está certo. A responsabilidade é inteiramente dele. E ele tem que correr contra o tempo, com o plantio batendo na porta. Exato. E o que o seu José ou qualquer produtor nessa situação precisa ter em mãos para se defender dessa acusação do satélite? O que o banco vai exigir? Ação foi feita. O que, vamos ser sinceros, nem sempre é um documento fácil de achar depois de anos, né? No meio de um monte de papelada, pode ser um pesadelo de arquivo. Sem dúvida. Segundo, se a supressão foi antes da data de corte, ou se não existe a ASV, ele vai precisar de um laudo técnico. Um laudo. Sim, feito por um profissional habilitado, um engenheiro agrônomo ou florestal, que comprove tecnicamente que a supressão aconteceu antes de julho de 2019 ou que era uma área já consolidada, como uma limpeza de pasto. E um laudo desses não se consegue da noite para o dia, imagino. E deve ter um custo. Exato. Envolve visita a campo, análise de imagens de satélite históricas, leva tempo e custa dinheiro. E o terceiro documento é a comprovação de adesão a um Programa de Regularização Ambiental, o PRA, ou um Termo de Ajustamento de Conduta, o TAC. Isso se a propriedade tiver algum passivo ambiental que esteja sendo corrigido. Exatamente. Então o recado é claro. Deixar para correr atrás disso na semana de renovar o custeio é a receita para o desastre. Com certeza. É praticamente a garantia de que vai encontrar a porta do banco fechada, porque mesmo com os documentos na mão, o banco ainda vai levar um tempo para analisar tudo isso, não é? Claro, o departamento jurídico e de conformidade do banco vai analisar cada papel. Não será uma liberação imediata. A análise pode levar semanas. E semanas na janela de plantio podem significar a perda de uma safra inteira. Ok, o cenário é preocupante. O prazo é curto e a burocracia é grande. Mas o artigo não fica só no problema, né? Ele propõe uma solução, uma estratégia que ele chama de saneamento prévio. É a única saída inteligente. A recomendação do Leandro Amarão é direta. Não espere o banco negar o crédito. A estratégia tem que ser de antecipação e gestão de risco. E como funciona essa estratégia? O artigo detalha isso em 3 passos bem claros. Ótimo. Vamos detalhar esse plano de ação. Qual é o primeiro passo que o produtor deve dar? Tipo, hoje. O primeiro passo é uma auditoria completa do CAR, o Cadastro Ambiental Rural. Mas muita gente vai pensar, meu cara está com status ativo no sistema, estou tranquilo. Não basta isso. Não mais. Ter o CAR ativo era o requisito antigo. Agora, a análise é mais profunda.
Essa auditoria precisa verificar, por exemplo, se há sobreposições do imóvel com as chamadas florestas públicas não destinadas, ou tipo B. Florestas públicas tipo B. Isso é muito técnico. O que é isso? De forma simples. Basicamente, são terras da União, do governo federal, que ainda não têm um uso definido. Não são parque, não são reserva indígena, são um limbo. E qual o problema com elas? A nova regra é taxativa. Se o mapa do seu CAR no sistema invade mesmo que seja 1 metro de uma dessas áreas, o crédito trava na hora. Muita gente nem sabe que tem essa sobreposição. Entendi. Então o primeiro passo é um check-up completo no CAR. E o segundo? O segundo passo é o que o artigo chama de geoanálise preventiva. É basicamente contratar um técnico para fazer exatamente a mesma análise que o sistema Prodez vai fazer. É se antecipar. Pode revelar. Pode revelar, por exemplo, os falsos positivos. Uma sombra de nuvem que o satélite interpretou como desmatamento, uma área de pasto que ficou mais suja num ano e o sistema entendeu como vegetação nativa suprimida. E ao identificar isso antes, o que o produtor faz? Ele já prepara um dossiê de defesa, junta um laudo técnico, imagens de satélite de outras datas que provam que ali sempre foi pasto, fotos da área, um conjunto de provas. E deixa tudo pronto numa pasta. Exato. Para apresentar ao gerente no primeiro sinal de questionamento. Em vez de se desesperar depois, a pessoa chega com a solução pronta. Faz todo sentido. É trocar a reatividade pelo profissionalismo. E o terceiro passo? O terceiro e último passo é a regularização documental. Esse é para quem, de fato, abriu áreas de forma legal depois de 2019. Agora é a hora de encontrar aquela SV que a gente falou. Aquela que talvez esteja perdida numa gaveta. Essa mesma. É organizar os processos, digitalizar tudo, criar uma pasta organizada no computador pronta para ser enviada por e-mail para o banco. O banco vai exigir essa documentação. Não é uma questão de se, é uma questão de quando. É uma mudança de mentalidade, né? Sair daquela postura de só reagir quando o problema aparece para uma gestão proativa profissional. E não há outra opção. Como o sistema é automático, não haverá mais espaço para negociação ou para o improviso depois que o bloqueio ocorrer. A preparação é a única defesa eficaz. Bom, acho que ficou bem claro o tamanho do desafio. Vamos fazer aquele nosso resumo rápido, direto ao ponto, para fixar a mensagem para quem nos acompanha aqui no Observatório do Agro. Vamos lá! Primeiro ponto. O prazo final para imóveis com mais de 4 módulos fiscais é 1º de abril de 2026. É logo ali. Segundo, o fiscal agora é um satélite, o PRODES, e o bloqueio do crédito será automático e sistêmico. A conversa com o gerente não resolve mais. Terceiro, e talvez a mudança mais brutal, a responsabilidade de provar que está tudo certo é 100% do produtor, inversão total do ônus da prova. Quarto, a solução, como aponta o artigo, é agir agora, de forma preventiva. Auditoria do CAR, geoanálise e organização da documentação. E por fim, o quinto ponto, que é a recomendação central do artigo de Leandro Amaral. Buscar suporte jurídico e técnico especializado. Tentar resolver isso sozinho é um risco alto demais. Perfeito. A mensagem é essa. E para a gente fechar, eu queria deixar uma reflexão, que vai além da correria desse prazo. Pode falar. Essa mudança é muito mais profunda do que uma nova burocracia. Ela estabelece uma conexão permanente, tecnológica, entre a conformidade ambiental de uma propriedade e a sua viabilidade financeira, sabe? Sim. A pergunta que fica no ar é: como essa vigilância constante por satélite, agora amarrada diretamente ao caixa da fazenda, vai transformar as práticas de gestão e o planejamento de longo prazo no agronegócio, mesmo depois que a poeira de abril baixar? Uma excelente provocação para o futuro. A gestão ambiental deixou de ser um capítulo à parte e virou o alicerce da gestão financeira. Agradeço a quem nos acompanhou em mais esta análise aqui no Observatório do Agro. A mensagem final, baseada na análise do Leandro Amaral, é clara. Antecipação é a chave para garantir a segurança da próxima safra. Não deixem para depois.